Este cone é o cone hindu e ele retira as energias que não são nossas através da aplicação da técnica quando ele é aceso, e além disso ele equilibra o nosso campo áurico. Quem vai me corrigir se eu estou certa ou errada é a Eliana Pigato, que é a nossa convidada de hoje. Quer dizer, nós somos convidados dela, estamos aqui no espaço dela, que transmite aquela paz enorme. A gente já falou sobre a cama de cristal, que é maravilhosa, e hoje a gente vai falar sobre o cone hindu. Não é mesmo? Isso mesmo. Tudo bem, Eliana? Tudo bem, e vocês? Tudo bem também. Gostaria de saber do que é feito o cone hindu e essa técnica, como ela funciona. O cone hindu, ele é feito de cera de abelha. Esse material da cera de abelha é o único que faz essa transmutação e essa limpeza no campo áurico. Então é ela que tem o poder de estar transmutando através do fogo, né? Porque nós somos regidos pelos 4 elementos da natureza, que é terra, água, fogo e ar. Então a terra são os pés no chão, a água nós ingerimos, né? O ar respiramos e o fogo é o único elemento que nós não temos um contato direto porque ele queima. Então a técnica do cone hindu é justamente para trazer esse 4º elemento para dentro do nosso corpo, para harmonizar todos os nossos chakras e fazer a limpeza, como você disse, do nosso campo áurico. Limpeza, gente. Agora muita gente está pensando, mas limpeza do quê, né? Limpeza de energia? Mas por que eu sei que eu preciso fazer uma limpeza ou não? Vamos dar um exemplo? As pessoas que procuram e que você faz o cone hindu, o que elas tinham, o que elas têm, o que você observa e o que o cone hindu ajuda? O cone hindu, ele é uma técnica oriental e ele era muito usado principalmente para dores de ouvido, tá? Porque conforme você acende, ele retira, ele puxa toda a cera. E também para dores de cabeça. Isso hoje mudou e ele está sendo muito eficaz em todas as enfermidades, digamos assim, ou algum desequilíbrio que nós temos. Então, o cone hindu, ele pode ser usado para limpeza dos chakras, porque nós temos um contato diário com outras pessoas. Nós fazemos troca de energia. Então, às vezes, nós não acordamos, às vezes, cansados, já acordamos cansados ou com dor no ombro. Por quê? Às vezes você encontrou com uma pessoa que não estava com a energia ok e você levou isso embora. Então, o cone hindu, ele vai fazer essa limpeza. Só que o cone hindu, ele tem o poder de limpar memórias passadas que nós trazemos dos nossos ancestrais, que nada mais são que pais, avós, bisavós, coisa que nós trazemos que não são nossas. Certo. Então, às vezes, nós acreditamos em uma coisa e aquilo pra gente não tem muito sentido. O cone hindu vai lá, apaga essa memória, esse registro, para que a partir de agora você passe a acreditar no que é pra você de verdade. Ele vai muito profundamente. A gente estava conversando aqui antes do programa, né? E desde a barriga da mãe, a gente já está sentindo, nós somos um ser só, né? Como você explicou para mim. E você tem até um caso aqui para relatar de uma criança, né? Gostaria que você compartilhasse com quem está assistindo o programa. Eu digo assim que quando a criança está no ventre, ela não distingue ela e a mãe. Toda a bagagem que a mãe tem, a criança acha que é dela. E qualquer mal que a mãe vá sofrer no parto, ela acha que ela é a culpada, porque ela está nascendo, então a mãe passou por isso. Então, um caso que eu comentei com a Carol é assim, que uma mãe foi dar à luz e ela teve um apagão, uma sensação de morte. E essa criança também teve essa sensação de morte. Então, hoje, deixar ela no berço sozinha, deixar ela na banheira tomando banho, alguma coisa, para ela causa uma fobia de abandono, de medo de ficar sozinha. Então, nesse caso, eu trabalho com ela a nível dos rins, que é onde é o órgão que armazena o medo. Então eu faço a aplicação específica do cone hindu nos rins dessa criança. Ela tem 3 meses e está sendo uma técnica muito eficaz, porque hoje ela está mais calma, hoje ela consegue ficar deitadinha, tomar banho e está tendo sonos muito tranquilos. E é muito interessante isso que você fala, Eliana, aonde a gente concentra, né? Que nem o rim é quando a gente tem medo, né? A gente vai acumulando medo, de repente, se você deixar esse desequilíbrio acontecendo, você pode ter uma cólica de rim, um problema no rim, o que seja. O câncer é o quê? O câncer depende, assim, o local que ele pega, é mágoa, ressentimento, culpa. Eu diria que são essas sensações de autopunição que nós mesmos fazendo através de nós, assim, nós sentimos que nós somos culpados por aquele fato. E aí, dependendo do órgão, por exemplo, o coração é mágoa, onde não sei se vocês já perceberam que o câncer ele pega em todos os lugares do nosso corpo, menos no coração.
porque o coração é a morada do amor e do perdão. Então o câncer não pega lá. Então é interessante pensar por essa ótica, né? Então o que quer dizer para mim isso? Se ele pegou em outros lugares, é aqui que eu tenho que acionar primeiro para chegar até aquele lugar, através de um perdão, de uma compreensão, para que seja curado. Se curar emocionalmente mesmo. Exatamente. Que foi o que você fez, que você já relatou no programa anterior, né? Que você buscou a autocura, né? Para tratar um câncer e hoje você está curado. Com certeza, eu tive que ir na causa, perceber o porquê que veio esse câncer para mim, aonde estava essa culpa, ou a mágoa, esse sentimento, e poder liberar isso e aceitar e acolher esse sentimento. Porque as doenças se desenvolvem porque a célula recebeu uma informação errada, ou um sentimento errado. Tá? Então ela começa a trabalhar contra você. E quando você muda a consciência dessa célula, ela trabalha a seu favor. O Conidu tem esse trabalho de limpar essa memória celular para que você não traga nada do que é seu e trabalhar assim com o que é a tua verdade hoje. Por isso que é importante a gente pensar muito bem no que a gente pede e no que a gente fala, que isso tem um grande poder. E o Cônia, vamos mostrar algumas imagens agora, porque também tem que ter uma outra luz. Geralmente a Eliana trabalha no escuro, mas a gente deixou aí a luz violeta, né? A luz lilás, que é a luz da transformação, que ela já explicou no programa anterior. E para você em casa poder acompanhar. Então primeiro você acende. Isso, eu vou acender o cone, embaixo dele sai uma fumacinha, que é a partir do momento que me dá autorização para trabalhar. E eu vou posicionar, caso seja limpeza geral, eu vou fazer nos 7 chakras, tá? Se for alguma coisa específica, dor no joelho, aí eu vou fazer nos joelhos, no rim, depende do que a pessoa quiser trabalhar. Então eu vou colocar ele no coronário, que é a parte de cima da cabeça. O cone dura em média 6 minutos. Então eu procuro equilibrar os pontos nos 7 chakras para que dê esses 6 minutos, a queima total dele e para que eu limpe todos esses campos. Então é no campo coronário, no frontal, no laríngeo, no cardíaco, no plexo solar, no umbilical e no básico eu faço nos 2 joelhos. Como na imagem vocês podem ver, eu faço nos 2 joelhos. E também, como eu falei, em órgãos específicos, caso a pessoa queira. E o interessante é o seguinte, que você estava me explicando, né, durante a aplicação, que às vezes ele sai faísca, ele dá um estralinho e você percebe onde a pessoa está somatizando. Isso, exatamente, você falou tudo, é somatizando mesmo. Ele muda, a chama muda de cor, a chama aumenta, a chama diminui e ela faz uns barulhos. A pessoa mesmo fala, o que está acontecendo? Então eu pergunto muitas vezes, você está, um exemplo, engolindo muito sapo? Porque no laríngeo está ali muito fogo aumentando, tá? A cabeça, saiu fumaça preta, você está pensando muito, pensamentos muito ruins. Então a própria chama, o próprio cone me dá o sinal de como a pessoa está nesse momento da vida dela. Mas ela queira ou não acreditar, já está sendo limpo tudo isso. E a pessoa às vezes não precisa nem te falar nada, né? Porque você consegue perceber, né, através dessa técnica, o que a pessoa tem, aonde está o desequilíbrio, se tem, se não tem, não é? Exatamente. O cone por si só já dá o diagnóstico, às vezes eu compartilho com a pessoa para ver se tem alguma lógica. Geralmente tem. E depois os relatos depois da aplicação do cone é muito interessante, né? Então tem pessoas que vêm aqui que são fechadas, então senti queimar aqui e no estômago. Aí você vai ver, a pessoa tem um perfil de ser muito quieta e engolir muito sapo. Então, aí o cone por si só já desbloqueia isso. Ela chega e fala, nossa, comecei a falar tudo o que eu queria. Então, é uma liberação do que estava preso e que muitas vezes não é nem nosso. E tem uma outra coisinha que você falou que eu gostaria que você falasse. Tem como você ver se a pessoa foi... A limpeza foi completa mesmo? Tem. No final, isso é uma coisa nossa, tá? Assim, no final do cone, ele termina mais ou menos pequenininho assim, você pode cortar e olhar dentro dele. Se a cera estiver toda branquinha, é sinal de que foi limpo o seu campo áurico. Só limpeza. Se tiver alguns cristalzinhos amarelinhos, é sinal de que você está em algum órgão do corpo somatizando algum sentimento. Então a gente dá uma dica sempre à pessoa. Procure um médico, faça um check-up, cuide das suas emoções, cuidado com o que você pensa, né? Às vezes as pessoas pensam em alimentação, não é só o que você come, mas é o que você joga dentro de você. Então a gente consegue ter esse segundo diagnóstico através do cone no final dele. Você falou de pensamento, né? O que a gente faz quando a gente pensa alguma coisa? Se de repente vem alguma coisa negativa, que eu não sei se isso acontece com todo mundo, mas assim, veio alguma coisa negativa que fala, nossa, por que eu tô pensando isso, né? Como que eu corto esse pensamento? Você já teve a sensação, às vezes, de acordar de manhã, ou bater o dedo na quina da cama, ou acordar mal-humorada, aí você fala, nossa, hoje meu dia vai ser
um estrago. E esse dia acaba sendo estrago, porque você já deu um comando que ele vai ser. Eu costumo falar, volta a fita, deita na cama novamente, acorda de uma maneira diferente, coloca uma música que você gosta, toma um banho muito gostoso, se dê de presente um café muito gostoso, e aí você volta no tempo no sentido de reprogramar esse dia. Porque é mudança de estado interno mesmo, Carol. Isso é coisa consciente. Porque nós, às vezes, não estamos num dia bom, mas nós podemos mudar isso. É só você se dar permissão. E tudo que a gente está conversando aqui, seja autocura, seja limpeza, remete à energia, né? Ao que a gente percebe, a como a gente vive, né? Então, o que a gente tem que fazer para buscar o equilíbrio? Buscar sentido para a vida? Com certeza. Eu acredito que o caminho do autoconhecimento, ele é muito importante para o nosso equilíbrio. Porque hoje é comprovado alto índice de depressão, síndrome do pânico. Hoje o ser humano está adoecendo por questões que antigamente até não existia. Por quê? Na minha concepção, ele está buscando muito ter, esqueceu do ser. Às vezes as pessoas trabalham, criam impérios enormes, você chegou para ela e falou, o que você quer agora? Eu quero paz. Então, assim, para você encontrar essa paz e a tal felicidade, porque a felicidade não é um ponto de chegada, é um caminho a ser percorrido. E esse caminho se chama autoconhecimento. Então eu acredito que esse caminho vai trazer o sentido para você. Conhece-te a ti mesmo. Não tem aquela famosa frase? A partir do momento que eu me conheço, eu posso entender um pouco o outro, ou tentar conhecer o outro. E é um caminho que tem começo, mas não tem fim. Ok, muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Ó, só vir aqui já valeu a pena. Obrigada. Viu? Tipo assim, você fez algum tratamento, alguma coisa? Só todo esse conhecimento que você passou, só de estar aqui na sua sala, toda essa paz. O Klaus tá aí atrás da câmera, mas ele já falou isso, já confessou pra gente, não é? Então, olha, foi muito bom mesmo. Obrigada, viu, Eliana? Eu que agradeço. Eu sempre falo que nada acontece por acaso e todos os nossos encontros são mágicos, são permissão de Deus. E tudo que Deus faz é impecável. Ai, amém. Obrigada mesmo. E você que está em casa, obrigada também pela companhia.